Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, eu não sei qual é o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Bom, começamos então o nosso ano de 2021, não da maneira que nós gostaríamos, né? Vamos voltar com o ensino remoto, tá? Então a gente vai partir em matemática, né, de revisão do ano passado. Então a gente vai começar com a revisão de números racionais, fechado? Vamos lá! Revisão números racionais. Lembrando então, quem são os números racionais? Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Estão lembrados? Bom, números positivos, números negativos, né? Inteiros positivos, inteiros negativos, frações positivas e negativas e números decimais positivos e negativos. Ah, professora, mas como que eu transformo números inteiros em fração? Bom, vamos lá. Bom, como que eu transformo o número inteiro em fração? Então, se eu tenho o número 1, basta eu dividir por 1. Se eu tenho o número menos 5, basta eu dividir por 1, tá? Bom, agora, se eu tenho 2,5, isso é a mesma coisa que 25 sobre 10. Uma casa decimal, um zero depois do 1. Duas casas decimais, 2 zeros depois do 1. Como a gente trabalhou no ano passado. Bom, então a gente consegue transformar os números decimais em fração e consegue transformar os números inteiros também em fração, tá? Então todos os números que podem ser escritos na forma de fração são chamados de racionais. Bom, seguimos então. Operações com números racionais, tá? Vamos trabalhar então nessa nossa primeira aula de revisão com a adição e subtração de números racionais. Tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro com a adição e subtração de frações. Lembrando, toda vez que a gente fala em adição e subtração de frações, a gente precisa cuidar o denominador. Se os denominadores são iguais, né, basta eu somar os numeradores. Agora, se os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer o MMC. Bom, então aqui a gente tem 1/2 mais 2/3. Mais 4. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é colocar um 1 lá embaixo do 4 para deixar tudo escrito de forma de fração. Aí, depois eu vou fazer o cálculo do MMC entre 2, 3 e 1. Calculando, então, o MMC de 2, 3 e 1, nós temos como resultado do MMC 6. Colocamos lá o 6 como denominador, como aparece aqui do ladinho, ó. Bom, agora eu vou fazer 6 dividido por 2, que dá 3. 3 vezes o 1, que dá em cima, 3. 6 dividido por 3, que dá 2. 2 vezes o 2, dá 4. 6 dividido por 1, dá 6. 6 vezes o 4, que está em cima ali do número 1, dá 24. Somamos, então, agora todos os numeradores ali, temos como resultado 31 sextos. Quando a gente subtrai, é a mesma coisa. MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Bom, seguindo. Agora a soma de números decimais, tá? O que a gente tem que cuidar? Nós temos que colocar vírgula embaixo de vírgula. Observem o exemplo aqui de 2,57 mais 1,63, tá? Nós colocamos ali vírgula embaixo de vírgula, casa decimal embaixo de casa decimal, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E as unidades antes da vírgula, depois da vírgula também. Bom, então vamos lá. Coloquei ali, ó, a vírgula embaixo de vírgula, então a gente tem 2,57 mais 1,63. Aí eu faço a soma. 7 mais 3, 10, sobe 1. 5 mais 6, 11, com 1 que subiu, 12. Subiu 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, a gente tem que o resultado de 2,57 mais 1,63 é igual a 4,2. Quando a gente trabalha com subtração, é a mesma coisa. Nós vamos fazer a subtração. Ah, professora, mas como que eu faço se eu tenho, por exemplo, menos 3 quintos mais 2? Bom, o que eu faço? Eu vou colocar
eu vou colocar o número de maior módulo, no caso, menos 3,5, tá? O menos 3,5 mais 2. Vou transformar o menos 3,5 em um número positivo, vou usar o módulo dele. Então, a gente vai ficar com 3,5 menos o 2. Isso vai resultar em 1,5. Só que a gente sabe que o menos 3,5 é um número negativo. E como o módulo dele é maior, se permanece o sinal de negativo na subtração. Então, nós temos como resultado menos 1,5, tá? Seguindo. Bom, por hoje, então, vai ser isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? E continuamos com o mesmo esquema do ano passado. O Classroom provavelmente volta por essa semana, não temos certeza ainda. Mas, a princípio, o Classroom é para voltar essa semana, até o final da semana que vem. As postagens lá. Então, por enquanto, a gente tá aqui pelo Whats. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, chama a Sora, tá? Um bom resto de semana. Que tenhamos uma semana abençoada. Se cuidem, passem álcool gel e usem máscara. Distanciamento social, gente, pra gente vencer tudo isso, tá bom? Beijo e até a próxima.